Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre por que a meditação é o único caminho. E sabe que antes de preparar aqui para ligar a câmera e tal, eu estava pensando. Desde que eu comecei a meditar, no início a gente encontra um lugar tão bom dentro da gente que aí você quer falar para todo mundo, você quer que todo mundo experimente, você quer que as pessoas que você ama, que estejam à sua volta, experimentem também. E isso, por vezes, acaba ficando um pouco chato. E durante algum tempo eu fui essa pessoa um pouquinho chata, sabe? Só que foi por pouco tempo. Logo eu percebi que o caminho não é por aí. E ainda bem que a gente decidiu criar esse canal para falar disso o tempo todo. E aí só vai estar aqui quem realmente quer ouvir. Hoje a gente resolveu vir falar um pouco sobre isso, que existe ainda muita dúvida acerca do que significa meditação. E boa parte das pessoas que eu ouço falar sobre isso tem a seguinte ideia de que a meditação é uma coisa para você relaxar, é uma coisa para você dormir melhor, é uma coisa para você, enfim, são uma coisa, um paliativo. Quando, na verdade, toda a proposta da meditação ela é completamente diferente. Não que se você não vai meditar, é óbvio, você vai meditar, óbvio, você vai começar a dormir melhor. Você vai começar a meditar, óbvio, você vai ter menos ansiedade. E óbvio que quando você tem menos ansiedade por sua vez, você para de gastar tanta energia com preocupação e começa a ter energia para outras coisas da sua vida que você não estava conseguindo fazer. E é óbvio que você menos ansiosa, com mais energia, você vai se relacionar melhor. E por aí vai, sabe? E óbvio que mais calma, você de repente não vai ter mais aquela dor de cabeça que você tinha todo dia. São reflexos. Só que o processo de meditação ele vai um pouco além disso. Né, Dani? Vamos ver se a gente consegue te ouvir agora. Pode. Você tá me vendo? A imagem tá legal? Não, a imagem não tá, mas eu tô te ouvindo. Bom, basicamente a gente tem a ideia sempre de só prestar atenção nos sintomas. E a meditação, ela não trabalha com sintomas. Ela, na verdade, ela vai na causa. É engraçado e ao mesmo tempo triste que a gente tenha aprendido, ou melhor, a gente acredita, o meu inconsciente tem umas cracas lá, isso e aquilo, e esse inconsciente me leva a determinado tipo de padrão de comportamento que me prejudica. Aí, o que as pessoas tendem a fazer? Vamos resolver isso com remédios, com terapia tradicional, com uma alimentação saudável, enfim, tentando fazer coisas para dispersar isso. Mas acontece que ninguém para pensar que os padrões de comportamento, eles aconteceram antes da mente em si. Porque aquilo, a gente estava aprendendo a falar, a gente estava aprendendo a raciocinar, a gente estava coletando dados. Então, como é que eu vou fazer isso sem parar para pensar, peraí, se padrões de comportamento são coisas que eu preciso ver porque eles me aprisionam num lugar de desequilíbrio, aonde que eu vou achar eles? Aonde eu guardei esses padrões? No corpo. Não foi na cabeça. Por isso tem gente que faz terapia 20 anos seguidos e não consegue mudar. Eu estava pensando na história do tombo do cavalo. Quando você anda a cavalo e cai, é natural você ter medo de subir de novo, mas sempre a sabedoria popular, que é a sabedoria inata, diz assim, o único jeito de você vencer o medo é subir no cavalo de novo. Por quê? Porque para fazer isso, você vai ter que obrigar o seu corpo a fazer todo o processo fisiológico que ele necessita fazer para liberar toda aquela energia que o medo trouxe. A nível químico, inclusive. A meditação é a única técnica que eu conheço que, na verdade, parte desse princípio. Tudo está guardado dentro de você. E você tem 5 níveis. Aliás, você tem muitos níveis, mas o que a gente leva em consideração mais são 5 níveis, que a gente já vinha falando a respeito disso.
Então, as pessoas têm que começar a se questionar. Autoconhecimento é você ter as ferramentas para conseguir sair das armadilhas. E isso você precisa aprender. E para isso você precisa aprender a lidar com você como uma parte total, não pedaços. É engraçado que outro dia eu vi uma pessoa dar um exemplo assim. O ser humano é como se fosse uma pessoa que está passando pelo deserto e de repente está morrendo de fome. Morrendo de fome. E aí ele anda, aí até que ele acha uma casa. Aí quando ele entra na casa, ele entra com aquela alegria de dizer, gente, agora vai, vou comer porque, enfim, estou numa casa, achei comida. Só que quando ele chega lá, ele dá conta que lá não tem nada de comida a nível processado já. Coisas prontas, isso aqui. Não, ele tem a farinha, ele tem o ovo, ele tem o óleo, mas ele não tem a coisa em si pronta. E aí o que ele percebe? Se eu tenho conhecimento, eu consigo lidar com isso. Se eu sei cozinhar. Se eu não sei, tudo isso não serve para nada. Esse conhecimento interno é a chave da porta que você está procurando. E a meditação te leva a isso como nenhuma outra coisa que eu conheço, porque é a única que te dá a oportunidade de fazer a ponte, usando a tua respiração, a tua presença no momento, o seu corpo, a percepção que a mente precisa ter para poder ver o que está acontecendo naquele momento. E isso tudo te levando a perceber o espiritual. Eu não conheço qualquer outra coisa que faça isso. E enquanto a gente não se conhece, a nossa vida fica à deriva. Porque você não percebe, ainda que você perceba, por exemplo, eu tenho uma insegurança por causa disso. Eu saber que eu tenho, não obrigatoriamente me leva a solucionar isso. Tá, eu sou insegura em relação a isso. E daí? Eu vou dizer agora, ok, eu sou assim e vou sabotar todas as minhas relações porque eu sou insegura desse jeito? Porque negociar a nível mental não resolve minha insegurança. E se eu continuo insegura, não importa o que o outro faça, eu sempre vou estar desconfiada. Agora imagina você se relacionar com alguém que você sabe que não confia em você. Como é que resolve isso? Resolve isso aprendendo a estar presente na insegurança. Porque se você fica presente na insegurança, você vai perceber que a insegurança ela está disfarçando o medo. Aí você já deu um passo para dentro. Se você consegue perceber que você tem medo, você começa a perceber como o corpo responde no momento de medo. Já chegou mais para dentro. Ok, o meu corpo tem essas características. E se eu escolher, durante a meditação, permitir que o meu corpo faça o que eu faria no medo, seja correr no mesmo lugar, seja tremer, seja bater no travesseiro, enfim, porque aquilo, medo vai te levar para um lugar que você ou vai correr ou vai lutar. E se eu deixar o meu corpo fazer isso? Já foi mais para dentro. Aí você se permite. Você está vendo que você está num lugar seguro, numa situação controlada e estruturada, permitindo um processo emocional acontecer. E você vai dar conta, gente, quando eu estou presente, nada disso é capaz de me quebrar, de me fazer perder o controle, porque eu estou escolhendo deixar isso acontecer. Quando você dá conta disso, vem uma força, porque pela primeira vez na sua vida, você vai ter uma vivência inquestionável de que não existe nada dentro de você que seja maior do que você. Aí o medo de perder o controle começa a dissolver, o medo de enlouquecer começa a dissolver, o medo do medo começa a dissolver. Mas para isso, você tem que aceitar o desafio de estar presente. Deu para entender, Ana?
Exato. Olha, tem uma. Quem acompanha meus stories no Instagram certamente já viu que eu tenho 2 cachorrinhos. Um chamado Zen, outra chamada Zara. E aí, o Zen é o mais velho, né? Aí no início tinha só o Zen e eu ganhei o Zen logo assim que eu mudei para um apartamento novo. E quando eu ganhei o Zen, ele era muito pequenininho, assim, ó. Sei lá, era do tamanho do meu rosto. Era um cachorrinho muito pequenininho. E aí tava aquela coisa de apartamento novo e tal. E foi um marceneiro lá em casa para fazer os armários da cozinha. E usei no meu colo. A gente já tinha uma mesa a essa altura. O Zen tava no meu colo, dormindo, um micro cachorro. E ele sentou na mesa do outro lado de mim. E o marceneiro começou a suar frio. Começou a suar, começou a tremer, E aí ele falou: olha, eu sei, eu tô olhando para ele e tô vendo que ele é inofensivo. Ele tava olhando pro Zen. Eu tô vendo que é um cachorro inofensivo, que não vai me causar mal nenhum. Ele acho que nem dente ainda tinha nessa altura. E ele falou: mas ainda assim, quando eu chego perto de qualquer cachorro, eu tremo de medo, porque ele levou uma mordida quando era muito criança. E até, ele já tinha na época, não sei, uns 50 anos, e até a altura de 50 anos, ele ainda não podia chegar perto de um cachorro que ele tremia de medo. Racionalmente, ele sabia, ele estava vendo o Zen no meu colo, não tinha dente, estava dormindo, era um filhotinho acho que tinha 40 dias, enfim. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala que a meditação é o único caminho, é exatamente isso tudo que a Dani falou, que ele passou por todo o processo, por todo o entendimento. Ele sabe que determinados cachorros não vão causar mal nenhum a ele. Ele sabe por que tem o medo. Ele entende de onde vem o medo, só que ele continua tremendo e suando frio. E quando a gente passa pelo processo meditativo, é essa parte que apenas o entendimento não consegue liberar, é essa parte que a meditação consegue liberar. Porque ela te conecta no nível mental, emocional, físico, espiritual e sei lá o quê. Enfim, ela te conecta a todos os níveis que você consegue realmente deixar os medos que estão guardados, os traumas que estão guardados, você consegue começar a liberar isso quando você vai para o estado de meditação. Por que eu sofria de enxaqueca o tempo todo? Eu passei a minha adolescência inteira sofrendo de enxaquecas tão fortes que eu era obrigada a ser internada. Eu pensava demais, eu queria controlar tudo, era... Lógico que esse processo, de uma certa parte, era inconsciente. E depois, com terapia, eu fiz as terapias tradicionais, né? Eu fui tomando consciência, eu quero controlar tudo, eu queria ser maior do que a minha mãe, eu não confiava em ninguém, etc. Tá bom, eu entendia tudo. Só que as crises continuavam lá. E foi só quando eu comecei o processo de meditação que aí eu fiquei chocada, porque eu acreditava que ia funcionar, mas eu não acreditava que em 6 meses eu não ia estar mais sofrendo do negócio. Eu lembro assim, a partir de 1 ano para frente, eu já não tinha mais nada. E como? Como que é isso? Engraçado, Ana, porque uma das coisas que... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Cara, ainda não entrou a imagem? A imagem tá falhando o tempo todo, mas vamos continuar, porque o som tá saindo, tá ok. Então tá bom. Mas enfim, uma das coisas que a gente aprendeu também, que é absurdamente cruel, é a fragilidade do corpo. A gente imagina que o corpo é um empecilho, é um limitador, é um troço frágil, de certa forma.
quando na verdade é o sistema mais eficiente, mais inteligente que existe. Por que eu estou dizendo isso? A Ana falou, pô, mas em um ano tudo mudou. O que ela fez durante um ano? Ela respeitou, que é o que a meditação faz, te trazer um momento onde você se compromete a deixar o corpo e o teu ser como todo natural. Se eu tenho medo, eu vou sacolejar o corpo, eu vou respirar com medo, eu vou deixar o corpo tremer, eu vou bater travesseiro, eu vou deixar o meu corpo fazer aquilo que ele foi programado para fazer. Da mesma maneira, por exemplo, hoje eu estou muito triste. Eu vou sentar, colocar a música corta-pulso, que eu brinco, né? Que você fala as músicas bem, enfim, que realmente você só de ouvir, mesmo quando você está bem, você tem vontade de chorar. Imagina quando você tem vontade de chorar mesmo. Então você senta e deixa chorar. E aquilo traz um alívio, traz um filtro para o corpo absurdo. E o corpo, quando ele ele sente que está sendo respeitado, imediatamente ele começa a se curar. Porque a gente rompe esse ciclo que levou a gente ao desequilíbrio da doença, que é basicamente ir contra aquilo que é natural. Porque a gente associou o que é natural com o que é violento, com o que é descontrolado, com o que é ameaça. Quando, na verdade, o problema a grande ameaça, o grande erro é a inconsciência. Não é a emoção. Se você está consciente durante qualquer emoção, essa emoção ela vira ferramenta e não destruição. De novo, é que nem a história da raiva. A raiva ela é absolutamente necessária, porque é quando a sua energia vai para fora. E isso quer dizer movimento, isso quer dizer assumir riscos, isso quer dizer trabalho, aprendizado. Não é violência. A violência é eu passar uma vida inteira engolindo a minha raiva, tentando segurar a minha raiva, até um momento em que o corpo não aguenta, ele explode. Aí o cara, ele literalmente fica cego. A gente diz isso, você ficou cego de raiva. De repente você mata alguém e diz, mas gente, isso não estava na minha natureza. Realmente não estava. Mas o que aconteceu? A pressão foi tão grande e a falta de consciência acarretou num descontrole. Se você começa a praticar a meditação todo dia, dando espaço para o corpo fazer o que ele precisa fazer, o que é natural para ele, cada vez mais você vai se sentir seguro dentro de você. Porque você vai perceber que você é capaz de fazer escolhas o tempo todo, independente do que você sente. Maturidade é você ser capaz de estar presente no desconforto. Ok, isso está acontecendo comigo. Tem uma sensação bizarra aqui dentro. Meu coração está doendo, enfim, acelerou, eu não estou conseguindo respirar. Mas aí você olha e diz, ok, eu estou vendo esse processo. Eu não estou perdida nesse processo, eu não vou deixar... porque a gente pensa assim, não, aí a emoção vai vir, eu vou ficar em pânico, e isso é que é o problema. Não. O problema é você acreditar que a tua mente está dizendo, no que ela está dizendo. Que você está perdendo o controle, você está enlouquecendo, você não vai ser capaz de lidar com isso. Na verdade, o desequilíbrio vem sempre da fonte, e a fonte não é emocional. A emoção é o que o corpo usa para tentar fazer você sair da cabeça. Sente o que você está sentindo, porque a mente vai relaxar. E se você realmente está presente na sensação emocional, o que vai acontecer? O corpo vai fazer o processo de filtragem, seja te fazendo chorar, seja te fazendo correr no mesmo lugar, seja te fazendo sacolejar. Ele vai dizer, eu preciso fazer isso para descarregar esse troço. Quanto mais você entende esse mecanismo, mais você resgata o conforto de estar alinhado com a sua verdade. E aí não tem para ninguém. A gente pensa que a gente tem medo das situações externas. Não, as situações externas mostram o quão desconhecido e escuro está o nosso espaço interno. E você tem um monte de exemplos disso. É tipo assim, é o cara que de repente está preso, prisão perpétua.
e ainda assim está livre. E tem gente que está livre e ainda assim está preso. Aquilo, o cara tem tudo, faz tudo, viaja, acontece, não sei o que lá, mas continua sendo profundamente infeliz. Qual é a diferença? A diferença é se você tem conhecimento interno ou não. Você ia falar alguma coisa, Ana? Assim que, na verdade, você deu o exemplo do cair do cavalo, eu falei lá do marceneiro que prestava serviço lá pra gente, que tinha medo do cachorro inofensivo, e a gente deu exemplos de traumas visíveis durante a infância, né, de algum trauma que ficou realmente marcado, mas isso acontece com todo mundo em algum momento da vida, com todo... A gente não passa por uma infância sem ter deixado uma marca de dor, uma marca de abandono, uma ferida que a gente leva para a idade adulta, e essas feridas elas vão determinar, ainda que de forma inconsciente, como você age no mundo. E por que a gente tem isso? Porque você pode ter tido os melhores pais do mundo, ou quem tivesse feito às vezes dos seus pais, os melhores do mundo, com as melhores intenções, com maior amor, te dando a maior proteção, cuidando de você o melhor que eles podiam. Mas ainda assim, gente, são humanos. São humanos. E a gente... Atribulações sempre. A gente tem muitas atribulações. Por conta disso, exatamente que eu estou falando. A gente vai lendo as coisas que acontecem da vida com o nosso filtro. Todo mundo tem um filtro, de uma certa forma, que vai dizer se isso é certo, se isso é errado, se isso é bom, se isso funciona, se isso não funciona. Só que o que a meditação faz? Quando você vai para o corpo, realmente você você vai sentir e permitir que o teu corpo libere o que você está sentindo. Esse filtro, de repente, ele vai começando a ficar cada vez mais transparente. Você vai ficando cada vez mais conectado com a realidade. E daí que começa a mudar a sua forma de se relacionar, a sua forma de agir no mundo. E eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, isso vai servir para qualquer pessoa, de verdade. De verdade. Gente, quem não tem problema na vida? Todo mundo tem desafios a serem enfrentados. Só que quando a gente para, a gente está num lugar de centramento, num lugar onde você não tem medos que não sejam reais. Quando você está nesse lugar, ou mesmo que você tenha, mas você começa a tomar consciência deles, tudo começa a mudar. Porque a gente pode achar que tem uma vida maravilhosa e que tá tudo dando certo. Pô, se você tiver, que legal. Mas a regra normalmente não é essa. A regra é que até para quem tentou fazer tudo direitinho, tentou fazer tudo certinho, vira e mexe, se encontra num lugar de que tá doendo muito e nem sabe por quê. Que tem várias atribulações e não consegue lidar com elas e não sabe exatamente por quê. É por uma coisa simples, a gente não faz o contato interno com a gente. Só vive do lado de fora o tempo todo. E não existe, quando a gente fala, que eu botei o título que a meditação é o único caminho, e não existe outra forma de refazer essa conexão se não for com o espaço meditativo. Ah, Ana, mas e quando não tinha meditação? Era o quê? Na verdade, a meditação, esse processo de experimentar o silêncio, de experimentar dar espaço para o que você está sentindo, de experimentar entrar em contato com o seu corpo e com as suas emoções, recebeu o nome de meditação há sei lá quantos mil anos atrás. Só que, na verdade, sempre existiu, porque é o seu estado natural. Simplesmente assim. Tem os registros de que... Eu não vou lembrar o nome do livro que isso tá, se eu lembrar eu falo. Tem os registros de que o que os homens faziam, os homens, nossos ancestrais primitivos faziam quando chegavam da caça. Eles saíam para caçar, voltavam com a caça depois lá de um dia
tenso, né? Sentavam em frente à fogueira e ficavam olhando o fogo em silêncio. Não tinham o nome de meditação, mas o que é isso? É exatamente isso. Inclusive, tem uma meditação que se chama Tratak, que eu já até ensinei, acho que tem ela no meu Instagram, que é exatamente você ficar olhando para a chama de uma vela, e quando você vai olhando, cara, aquilo vai te relaxando, vai te centrando, vai te levando para um espaço tão legal. E depois você deita e relaxa e deixa, se você ficar olhando para uma chama durante algum tempo, quando você fechar o olho, você ainda vai ficar vendo a chama assim na sua frente. E aí você fecha o olho, entra em contato com aquela chama, com o seu fogo interior mesmo, né? Com a sua energia. Nós temos a bioeletricidade rolando aqui o tempo todo. E, cara, mas eu vou fazer só isso e vai ficar tudo bem? Nossos ancestrais já faziam isso. Porque falando assim parece, poxa, mas o que isso vai resolver na minha vida? Vou dar o exemplo dessa meditação da vela agora que eu comecei a falar. O que eu olhar para uma chama durante, sei lá, 20 minutos por dia? Eu vou botar uma vela, ficar olhando, ficar respirando e depois deitar e relaxar. O que isso muda na minha vida? É difícil entender. Realmente é difícil de entender, é difícil de explicar. E aí eu vou citar um exemplo de que tem um depoimento desse também, da meditação da vela, que está nos meus destaques lá no Instagram. Quem quiser dar uma olhada pode ir lá conferir, de um grupo de meditação que a gente fez. É difícil entender, então vamos para a prática. Eu ensinei essa meditação num grupo, e aí teve uma participante que gostou muito dessa meditação. E aí ela começou a fazer todos os dias. E aí, depois de 5 ou 6 dias que ela estava fazendo, uma semana, não sei, não foi mais que uma semana. No máximo, uma semana que ela fez todo dia, ela me mandou uma mensagem estarrecida, falando: como é que pode? Minha dor de cabeça sumiu. Eu tô impressionada. E mandou assim: cara, muito obrigada por você ter me apresentado a meditação ativa. E quando a gente fala de meditação ativa, são alguns exercícios que a gente faz, como esse de olhar para a vela, para depois entrar em silêncio. Porque fica mais fácil relaxar depois que você faz algum tipo de exercício. E ela falou que estava com sofrendo de dores de cabeças diárias há 4 anos e meio. Você pode imaginar o que é sofrer de dor de cabeça 4 anos sem parar. E que ela usava florais, óleos essenciais, homeopatia, se eu não me engano, estava tentando de tudo e nada resolveu. E por que ela fez uma semana? E depois a gente continuou acompanhando o processo dela, que era um grupo de 3 meses. E ao final desses 3 meses, a dor de cabeça dela ainda não tinha voltado. E ela fez uma semana de meditação. É essa integração que causa. Você está falando isso, Ana, eu me lembrei do meu aquecedor. Meu aquecedor, de vez em quando, ele encrenca. Aí eu tenho que chamar o rapaz aqui para ver o que é. Normalmente é uma merrequinha de uma sujeirinha que vem quando eles limpam a caixa d'água. É um troço mínimo. Só que trava tudo. Por que eu me lembrei disso? Às vezes, o que está criando esse raio dessa dor de cabeça que você está lutando há 200 anos é essa poeirinha. Aí você faz 5 dias de meditação, limpa a poeirinha. E aí o sistema começa a funcionar de novo em força total. Óbvio que tem poeirinhas e tem entupimentos mesmo que levam mais tempo. Mas, no fundo, o que a gente precisa entender? Se existe desconforto, é o corpo dizendo: você não está 100%. Houve uma desconexão. Faz a conexão. Como é que você faz a conexão? Olhando para dentro. O que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? O que eu estou deixando de ver? Aonde está o entupimento? O que catalisou isso? É fácil para todo mundo entender que para você se tornar expert em alguma coisa, você vai gastar muito tempo estudando um determinado assunto. Você nunca vai ser um bom profissional se você não fizer isso, você nunca vai ser um bom professor se você não fizer isso. Enfim, para ser expert em alguma coisa, você tem que experimentar essa coisa, tanto na teoria quanto na prática.
Qual é a dificuldade de entender que o mesmo se aplica ao seu próprio ser? Quanto tempo você gasta olhando para você? Quantas perguntas você faz que sejam em relação a você? Por exemplo, em relacionamento, normalmente a gente está assim, porque ele pensa isso, porque ele fez isso, porque ela não sei o quê, porque papapá, a gente está apontando o dedo o tempo todo. A gente nunca para se perguntar, por exemplo, por que eu atraí esse relacionamento? O que eu tenho de aprender aqui? Qual é a forma que eu posso lidar com isso de uma maneira mais criativa para mim? O que eu sinto quando eu percebo que existe a possibilidade de não dar certo? Não, o que você faz é pular na cabeça da pessoa tentando obrigá-la a ficar. Porque você tem medo de solidão, você tem medo de um monte de coisa. Só que você não percebe que se você... É que nem a história do cara que está afogando. Se você for tentar salvar uma pessoa que está se afogando, você tem que tomar um cuidado enorme. Porque no pânico, o que ela vai fazer é se agarrar a você. E aí os dois vão morrer afogados. A gente vive nisso, porque está todo mundo em pânico. Chega uma hora que você tem que olhar e tem que dizer, peraí, o que eu posso fazer para não estar o tempo inteiro sabotando as coisas que eu quero? Porque aí vem uma coisa que eu aprendi, isso é a minha experiência na minha vida. O corpo humano tem uma centelha divina que berra o tempo todo. A menos que você... Eu acho que nem que você vire o mais alto grau de psicopatia, quer dizer, que você consiga romper totalmente com os seus sentimentos, você vai ter uma sensação de conforto. Dentro de você, o chamado floresce. Quando você começa a usar isso a seu favor, quando você começa a honrar essa parte divina dentro de você, naturalmente, a conexão vai fazendo. Como a Ana falou, a história dos caçadores. Gente, por que era meditação natural? Primeiro é o seguinte, para caçar, minha amiga, você tem que estar no momento. Se você não tiver, de repente, você vai virar comida. Segundo, você está tendo que usar o teu corpo o tempo inteiro. Porque eu suponho que naquela época você não tinha grandes opções a não ser o corpo a corpo. Então, quando você chegava num espaço onde todo o processo de medo, de entusiasmo, de desafio, ele teve que ser processado na própria caça. Então, quando ele sentava, naturalmente vinha o retorno, porque aquilo, se eu ponho a energia para fora, a nível de natureza, ela tem que fazer o ciclo para dentro. E assim, o movimento vai continuando. Senão você não tem movimento, você precisa desse balançar do pêndulo. Aí chegava na hora de esperar a refeição, naturalmente a energia ia toda para dentro. E vinha aquela sensação de contentamento, de algo que se fechou. Não tinha resíduo. E aí é curioso, por que Buda foi buscar a meditação? Por que Buda, especialmente Buda, né, trouxe a ideia da meditação? A história de Buda era o seguinte, ele era um príncipe, rico para burro, poupado de todos os desafios da vida, isso e aquilo. Aí o que aconteceu? Você não pode mover, você não tem desafio. Chega uma hora que você olha de gente, que tédio. Eu não estou feliz. E nessa brincadeira ele resolveu expandir, porque a busca não termina, e quando ele resolveu expandir, finalmente ele saiu do palácio disfarçado e deu de cara com a vida real. E não foi um quadro bonito de ver. E essa ruptura fez ele buscar. Como assim? De um lado ou de outro, eu não estou feliz. E ele foi buscar. E a gente tem esse chamado o tempo todo, e aquilo vai morrer com esse chamado. Graças a Deus. O que é o chamado? Refaz a conexão. Se torna consciente que você é um universo em si. Começa a aceitar as tuas características, porque se você não fizer isso, você vai continuar doente. Você vai continuar infeliz. Busca a raiz do problema. E eu não consigo imaginar um outro jeito que não seja se colocando como prioridade.
O próprio, se você observar a grande dificuldade hoje quando você fala em meditação, é as pessoas dizerem eu não tenho tempo. Gente, é bizarro. Porque isso é você dizendo, eu não vale a pena. E a gente não dá conta que faz isso. Você não pode tirar 1 hora por dia do seu tempo para você. Você tira para todo tipo de situação bizarra. Mas aquilo você não tira para você. Como é que você imagina ficar saudável se você não se trata com carinho, com respeito, enfim, com tempo? A outra é, eu não tenho dinheiro. Gente, eu já cansei de ter gente que vira para mim e diz assim, Dani, tô apertado, tá ficando difícil, e que não sei o quê. Aí na semana seguinte, porque as pessoas nesse ponto são muito engraçadas, a pessoa vem para a sessão e ela tá negociando contigo, tá? Para você diminuir o preço. Aí vira e diz assim, gente, eu comprei um carro novo. Comprei um apartamento. Você olha e diz, o quê? Como assim? Você não disse que tá sem dinheiro? Você está sem dinheiro para se cuidar? Você está sem dinheiro para olhar para você? E quer ser feliz como? Essas coisas a gente tem que começar a acordar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não se sente confortável dentro de você, se você não tem tempo para suprir a sua necessidade emocional, como você espera ser feliz? Diga, Ana, que você está com carinha de alguma coisa. Eu tô lembrando aí, teve uma época da minha vida que eu estava morando numa casa assim que era tipo uma casa dos meus sonhos, sabe? A casa tinha tudo que eu sempre quis numa casa. Tinha exatamente tudo que eu sempre quis numa casa, num local que eu gostava. E eu morava com uma outra pessoa nessa casa e nessa época já tinha o Zen e Azar até. Eu ganhava super bem, A outra pessoa que morava comigo ganhava super bem também. E, cara, olha que cenário. Olha, quem não é feliz nesse cenário? Nós não éramos. Pô, tinha casa, tinha grana, tinha um relacionamento, tinha não sei o que, tinha... E, de repente, ter ido morar naquela casa foi uma das coisas mais legais para eu poder ver que a casa não significava nada se você está numa vida infeliz, se você está num lugar que não é o teu lugar de estar. E mais, a gente acredita que um dia, quando tiver a casa, vai ser feliz. Cara, se você não é feliz agora, você não vai ser feliz com a casa. Ontem eu fui sair com os amigos meus e tem outra coisa que essa questão da gente acreditar, a gente acredita que vai ser feliz quando isso, acredita que vai ser feliz quando aquilo, quando o outro, etc. E tem outras coisas também que a gente acredita desde criança e que estão completamente fora da realidade. Ontem eu fui sair com os amigos meus e a gente sempre entra nesse papo, né? Eventualmente, as pessoas sabem que eu gosto desses assuntos e falam sobre isso comigo. E esses amigos, um deles falou para mim, eu não consigo sentir o amor. Cara, como é que é? Isso me deu porque eu já conhecia há um tempo, gente, não é possível que essa pessoa não consiga sentir. Aí só, não falei nada, fui deixando a pessoa falar. E ele estava falando de quanto, tudo que ele fazia por pessoas da família dele, o como que ele não vou expor aqui, né, óbvio, como que ele se sentia em relação ao comportamento de alguém. Eu falei para ele sobre um filme chamado Lion, um filme que é muito bonito. Eu acho muito bonito esse filme. Quem não viu tem a oportunidade de ver. Que basicamente é uma mulher um casal que adotou um filho da Índia, outro não sei de onde, enfim. E que no processo de adoção existem umas perguntas que se faz. Você teria coragem de adotar uma criança doente? São perguntas oficiais dos questionários
dos governos que cuidam desses processos de adoção, das instituições que cuidam desses processos. E aí eu contando isso, né, ele falou, claro que sim, é uma criança. Ah, você adotaria uma criança com tal problema? Claro que sim, é uma criança, gente. Como é que eu vou deixar a criança de lado? Aí eu parei e falei, e isso você tá me falando que não tem a capacidade de sentir amor? Como que você acredita nisso? Aí, cada um vai sentir de um jeito. Mas não quer dizer que se você não sente do jeito que alguma outra pessoa disse para você que tem que ser, não quer dizer que você não sinta. E aí a meditação, um dos grandes benefícios é trazer você para esse espaço de clareza. Gente, é tão importante ir para fora quanto vir para dentro. Você vai para fora, você tem que ganhar a vida, você tem que estar no mundo. O ser humano tem essa necessidade de se relacionar. E você vai para fora, mas tem que voltar para dentro. Se você não faz o processo de voltar, você vai para fora todo dia, tem que fazer o processo de voltar para dentro todo dia, senão você vai ficando doente. Vai ficando doente. E esse voltar para dentro que te dá essa clareza de descobrir que, de repente, eu tenho amor dentro de mim, sim, gente. Como é que eu fui acreditar nessa história? E, inclusive, existe uma pesquisa... Hoje eu tô sem memória, gente. Não lembro o nome do filme, não lembro o nome do livro. Vai ficar. Mas se você olhar no Google, você vai achar. Existe uma pesquisa foi realizada numa instituição prisional com pessoas reclusas que eram consideradas psicopatas. E o que o psicopata não tem? Emoções. E aí... Isso, vamos falar nos estados mais graves e tal. E foi feito um monte de pesquisa com pessoas que não tinham a capacidade de sentir. E quando você não tem a capacidade de sentir, por incrível que pareça, quando eu vi essa pesquisa, fiquei surpreendida também, você não tem a capacidade de decidir. Porque as decisões que a gente toma na nossa vida são emocionais. A gente até justifica racionalmente, mas as decisões são emocionais. E quanto mais acordado você tá para isso, quanto mais inteiro, quanto mais você faz o processo natural da vida, que é ir para fora e ir para dentro, ir para fora e ir para dentro, todo dia, mais a tua energia da vida flui e mais você tá presente, mais vivo você tá. Sabe aquela coisa, cara, eu tô me sentindo vivo, tô me sentindo incrível. A vida é isso. Mas se você ficar bloqueando o fluxo, só vai para fora, só vai para fora, só vai para fora. Uma hora, cadê a energia daqui de dentro para ir para fora? Não tem. Na vida, a gente não morre, é enterrado, vira comida do bicho de novo. Você tem que estar dentro do fluxo. Se você não estiver dentro do fluxo, você só dá e não pega de volta do que está em volta, a energia que está em volta para se recompor, para se estruturar. Mais cedo ou mais tarde você vai ter uma vida miserável, infeliz, doente, etc. Sem conseguir sair desse ciclo de desequilíbrio, porque aquilo, se você fica culpando todo mundo, você vai mudar como? Se a razão da infelicidade está fora, você é absolutamente sem poder. Aceitar isso é bizarro. E aí vem uma outra coisa que as pessoas... Eu já vi alguns textos científicos em relação a isso também, que eu vou te contar, é bizarro como é que as pessoas param de raciocinar no medo. Ah, fulano estava assim assado, foi meditar, piorou. Aí teve uma mestra, enfim, americana, que colocou um exemplo que eu achei perfeito. Ela falou assim, gente, imagina que você é uma mulher que está casada com um homem rico, que é abusivo. Um cara violento, agressivo, isso e aquilo, mas ele é um cara rico. Então você tem uma casa legal, vocês viajam, ele te deixa sempre produzida, você tem o que comer e tudo bem, mas você está num processo de destruição interna, porque ninguém fica levando supapo todo santo dia e acha que está tudo bem. Num determinado momento, ela vai, tem um filho, e aí desperta e diz, eu não posso continuar com isso. Isso é a hora que a pessoa escolhe a meditação. O que ela faz? Uma hora lá, o cara vai trabalhar, ela pega o filho, com o que deu para pegar, vai para um daqueles centros de apoio, isso e aquilo, e sai desse casamento. E num primeiro momento ela se encontra no meio de estranhos, tendo que ficar escondida,
tirando o futuro do filho dela, porque a nível financeiro, porque ela fugiu, né? O cara obviamente não vai arcar com isso. E vai ter aquela sensação, a primeira sensação vai ser: o que eu fiz? Como piorou? Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, pelo menos antes ela tinha uma pseudo-sensação de segurança. Mas só tem um problema. Nesse lugar de pseudo-sensação de segurança, ela estava caminhando direto para uma tragédia. Quando piorou, que ela se viu sem nada, qual é a diferença? A diferença é que ela saiu do conforto, caiu no desconforto e vai ter que fazer o processo. Mas a primeira interpretação da mente é dizer: piorou. Só que se você não aceitar que precisa piorar para conectar, você não consegue resgatar o poder de fazer a mudança. Eu achei esse exemplo perfeito, porque é exatamente o que acontece na meditação. Eu tenho ansiedade, eu não tenho ansiedade, eu quero parar de sentir ansiedade, que não sei o que é ansiedade, você passa 10 anos falando isso. Aí você começa a meditar. Aí, de repente, você vai sair da ansiedade e descobrir o medo. Piorou. Mas se você não liberar o medo, você vai continuar se destruindo todo santo dia na ansiedade. E se você ficar presente no medo, você dissolve o medo e resgata a saúde. É uma escolha. A cabeça, ela sempre vai interpretar na tentativa de te fazer sair do desconforto imediato. E é assim que a gente permanece infantil e desequilibrado. Chega uma hora em que você tem que permanecer no desconforto. E isso dá uma sensação real de piora, num primeiro momento. Mas quando você faz a conexão, você dá ao corpo a permissão de fazer o que ele faz melhor, que é te levar de volta à saúde. E a cada vez que você faz isso, fica menos pior, e você, na verdade, vai desenvolvendo a sabedoria e a confiança que te deixa render mais fácil e deixa o corpo assumir o controle. Porque o corpo é sábio. Se dependesse da gente, estava todo mundo morto, porque a gente não lembrava nem de respirar o tempo todo. O corpo respira o tempo todo. Da melhor forma que ele pode, com a permissão que você dá. Pelo teu descompromisso em se manter com a musculatura solta, pela tua hipervalorização do racional. Apesar de tudo que você atrapalha, o corpo está o tempo inteiro tentando te trazer de volta para a saúde. Quando você vai aprendendo que ele sabe melhor, você relaxa a mente, você faz a reconexão e imediatamente as coisas vão ficando mais fluidas, mais fáceis. E aí aquela coisa, vira uma aventura, ao invés de um desastre iminente. Fica mais divertido, fica mais leve, fica mais aberto, fica mais criativo. Agora, isso leva um tempo. Isso exige uma parada consciente. Isso exige uma escolha. Isso exige a coragem de realmente se fazer prioridade. Perfeito. Depois, quando você resolve cuidar do seu processo de ansiedade ou de depressão, seja lá, ou de infelicidade que você se encontra, no primeiro momento é exatamente isso. Você vai dar de cara com medo e com a dor. Depois do medo e da dor, por incrível que pareça, vem a alegria. E é triste de ver como as pessoas param, desistem no medo e na dor, porque estão sentindo medo e dor, e voltam para um lugar onde vão continuar sentindo medo e dor, mas sem a possibilidade de curar. Sem a possibilidade de curar. E além de estar nesse lugar, existe uma coisa que quando você toma a sua decisão e realmente vai agir, não, vou mudar isso, não aguento mais viver nesse lugar, não aguento mais passar a noite sem dormir, não aguento brigar com quem está do meu lado o tempo todo. Aí quando você toma essa decisão e parte para ação, você vai encontrar o medo e a dor. Tá, encontrei o medo e a dor, mas vou ficar mesmo assim, que eu sei que eu vou sair dessa. E aí existe também o não apoio de quem está em volta.
simplesmente porque as pessoas não entendem. Simplesmente porque ser diferente é desagradável. Um grupo, ele tem a tendência a ter pessoas mais ou menos ali parecidas. Aí, quando você destoa desse grupo, vai ser desconfortável para quem está em volta. E além disso, se alguém que te ama tá te vendo no lugar, cara, você tá sofrendo, sai disso, para com isso. Às vezes a pessoa tá falando isso porque te ama, porque quer te proteger. Mas nessa proteção, na verdade, essa proteção te impede de você dar um passo além. E aí, quando a gente fala, se você tiver com pessoas ao redor falando para você isso, para, não sei o que, isso não tem nada a ver. Eu ouvia muito, poxa, hoje é aniversário do fulano, você vai para o grupo de meditação? Eu só vou para o aniversário do fulano depois do grupo de meditação, porque eu não abro mão. E acabou a história. E chegava lá, tava todo mundo no aniversário. Sem problema nenhum. Mas é aquela coisa do por que você vai fazer isso? E aí, nesse ponto, é muito legal. Aí eu tinha grupo, né? A gente fazia grupo. De ter o grupo, que eu chegava para colocar isso no grupo, o grupo entendia o que eu estava sentindo. E eu falava, caraca, eu não consigo explicar para as pessoas que eu sou minha prioridade. Eu sou minha prioridade, porque se não tiver Ana aqui se sentindo bem, não tem Ana que vai para o aniversário do fulano. Você não quer minha presença no aniversário? Eu vou te dar minha presença porque eu quero estar na sua presença também, porque eu gosto de você, mas eu tenho que estar bem. Porque se eu não estiver bem, a minha presença agrega o que para você? Miséria. Agrega culpa. Agrega, você não cuida de mim. Você não quer. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Tá entendendo? Então, quando você está num grupo de pessoas que entendem o que você está falando, e a gente está aqui exatamente para falar sobre isso com pessoas que querem ouvir, né? Que também não estão aí para ficar catequizando ninguém. Quem está aqui é porque quer ouvir. E quando você passa pelo caminho com gente que já passou por essas experiências, fica tudo mais rápido e mais fácil. Isso é super importante, Ana, porque se você olhar assim, o geral, né? Por exemplo, você está no espaço de carência. Aí você chega e diz, não, eu vou buscar apoio. Se você buscar apoio para suprir a carência, você vai entrar num grupo que supostamente vai cuidar de você. Só que quando você percebe, o cuidar de você é colocar você num lugar menor. Porque se eu aceito que eu vou cuidar de você, você é pequenininho. Então é muito comum, quando você vai desenvolvendo essa relação mais profundamente, você vai vendo que você vai se tornando cada vez mais aleijado. Isso tem N bons exemplos no mundo contemporâneo, mas enfim, isso é uma parte. Aí você tem que olhar que você vai... como é que você encorta o caminho? Não, eu estou carente, então eu não quero que alguém cuide de mim. Eu quero suprir essa carência em mim. E aí você atrai esse grupo. Você vai buscar pessoas que estão nesse processo. Eu não quero depender do cuidado alheio. Eu quero ter para dar. Que é uma qualidade completamente diferente. Então, quando a gente fala em grupo, cuidem, fiquem conscientes. Não busca o grupo que vai passar a mão na tua cabeça. Porque esse grupo está te dizendo que você não é bom o suficiente. Isso vai dar força ao que te trouxe até aqui. Busca o grupo que diz assim, não, você pode sair do outro lado. Vamos junto. Mas você vai ter que andar. Nós vamos caminhar junto. Eu não vou te pôr no colo. A gente vai fazer a busca junto. Esses momentos de clareza, eles acontecem quando você para se ouvir. Eu quero parar de sentir minha dor ou eu quero encontrar alegria? Isso são coisas completamente diferentes. Se você quer anestesiar, o caminho não é a meditação. Agora, se você realmente quer descobrir como é sentir que está perfeito ser apenas você,
com toda a liberdade e força que isso traz, aí o seu caminho é a meditação. Exatamente. Ó, tá dando o nosso tempo. Basicamente, duas coisas importantes para ser feliz. Uma, a primeira de todas, sem essa nada anda. Assumir a responsabilidade pela própria felicidade. Ninguém vai fazer isso por você. Mesmo que a pessoa queira, eu quero fazer isso por você, eu quero te fazer feliz. Não existe isso, gente. Não acredita nisso. Então, a primeira é assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade. E a segunda é entender que tem um movimento para fora e um movimento para dentro. Se você não que o movimento para fora, eu não vou falar dele que é fácil. Isso aí tá todo mundo na rotina de todo mundo. O movimento para dentro, que é a meditação, é você, depois que você volta de um dia, não necessariamente à noite, você pode meditar a qualquer horário, mas o que eu tô dizendo, depois que você faz movimento para fora, o movimento de reorganização interna é fundamental. Inclusive, é fundamental para a produção dos hormônios da felicidade. Que a gente não está falando só de, eu vou me conectar com o meu ser. Vai também, vai, e que é maravilhoso. Mas vai reestruturar a bioquímica do teu corpo. Gente, isso é tão importante que já se sabe disso, né? A ciência, os médicos, enfim, já sabem que, por exemplo, se o seu intestino não tiver função, o seu intestino produz serotonina, para quem não sabe, que é um dos hormônios responsáveis pela sensação de felicidade. Se seu intestino está inflamado e não está funcionando bem, você pode desenvolver um processo de depressão por conta disso. Então, toda essa coisa de vamos para fora, mas vamos cuidar dentro, e aí a gente cuida com meditação, e conforme a gente cuida, faz esse movimento para dentro com a meditação, é muito natural você querer cuidar melhor do seu corpo, seja com alimentação, seja com exercício, seja com leitura que você gosta, seja com uma atividade que te dê prazer. É muito natural isso começar a brotar e você começar a arrumar tempo e dinheiro para fazer isso. É isso, Ana. Perfeito. É isso. Gente, até semana que vem a gente faz essa gravação aqui do podcast. Depois ele vai para o nosso canal do YouTube. O nome do nosso canal é Zerando a Ansiedade, mas eu acho que a gente vai mudar de novo. A gente ainda está em processo de descoberta aqui no digital. Mas, enfim, aceitando o fluxo da vida. Aceitamos sugestões, inclusive. E segue a gente lá no YouTube, que a gente posta vídeo toda semana. E agora acho que a gente vai postar até um pouco mais. Falando sobre isso, mandem perguntas, compartilhem. Vamos andar juntas, que a gente vai mais longe. E juntas comprometidas com o crescimento, que é aquela coisa, eu não vou te pegar no colo e fazer o seu trabalho e ser feliz por você. Mas eu posso te dar a mão e, vamos lá, que eu já passei por um caminho aqui bacana, a gente pode se entender nisso. É isso. Beijo, gente. Um beijo e até domingo que vem, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau.